Olá, eu me chamo Jair, tenho 68 anos de idade e foi no ano de 1980 que eu tinha apenas 27 anos de idade e eu estava noivo de uma moça que se chamava Beatriz. Já estávamos com muitos sonhos e muitos projetos. Naquele ano de 1980, já estava tudo pronto para a gente se casar. Mas não imaginávamos que o destino reservar algo terrível, aonde Beatriz teve um sério acidente, tendo uma colisão com seu carro, de frente com o caminhão, presa por muitas horas nas ferragens, e vem a falecer. Acontecendo isso, eu fiquei abalado psicologicamente, aonde acabei tendo uma depressão profunda por muitos meses. Após me recuperar dessa depressão profunda, o mundo para mim era como se tivesse acabado. Não tinha mais sentido para nada. Então a minha válvula de escape era de sempre ficar acampado em florestas muito fechadas. O mundo em cidade para mim já não tinha realidade. O mundo para mim era dentro de uma floresta, com os animais, com a natureza, sem falsidade, sem ambição e ganância. Esse era o mundo que eu estava vivendo naquele momento. Eu explorava as florestas mais tensas e mais fechadas. Abria trilhas, fazia acampamentos, caçava e pescava. Pesquisava muitos tipos de floresta e sempre escolhia as florestas mais fechadas e mais extensas. Então foi uma que me chamou a atenção. A tal floresta de Kanyosoke, a maior floresta tropical, que fica localizada no sul da Tailândia. E para lá que eu fui viajar. Chegando lá, eu comecei a escolher uma região mais fechada. Comecei a abrir trilhas, mas eu sempre gostava de montar meu acampamento para passar a noite em locais que tinha poucas árvores, com espaço mais aberto, para ter uma ampla visão, até o fato de se proteger contra animais selvagens, predadores da noite. E montando meu acampamento num lugar que tinha poucas árvores, que era um espaço mais aberto com campos, foi quando algo estranho aconteceu. Isso já era pelo meio da tarde. Se aproximou um senhor. Estava bem vestido, com um terno azul e uma gravata azul. Pois eu nem imaginava de onde tinha vindo aquele senhor, pois onde eu estava era um lugar bem fechado, uma mata bem intensa. Ele se aproximou e falou: "Boa tarde. Posso lhe perguntar uma coisa?" E logo eu respondi que sim. Pois ele falou: "Você é um caçador também?" Eu respondi que sim. E ele perguntou quantos dias eu ia ficar ali. Eu falei que ia ficar mais ou menos 5 dias e depois ia embora, retornando para outro lugar, para outras florestas. Pois ele falou: "Eu também sou um caçador, mas eu só caço à noite. Mas se você precisar de alguma coisa, siga ao sentido leste. Você vai encontrar uma trilha. Caminhando uns 2 quilômetros, você vai avistar uma cabana. Está com a parte da parede quebrada. Estou ficando ali por alguns dias. Se você precisar, não hesite. Pode chegar e sinta-se à vontade." Então eu pedi muito obrigado e falei que sim. Se eu precisasse, eu ia até lá. Aquele senhor se despediu e logo foi embora. Embora aquele senhor tenha sido muito gentil, mas eu me perguntava: como um senhor, um homem tão elegante, com um terno tão refinado, estaria ali numa mata fechada, isolada? Ele nem estava usando roupa de caçador e nem estava portando arma de caça.
foi ali só para me oferecer ajuda, sendo tão gentil, atencioso? Pois meu pai sempre falava: esmola quando é demais, até o santo desconfia. E mesmo assim tinha algo muito errado naquele homem. Eu não confiava nele de uma certa forma. Então, ao decorrer do tempo, o final da tarde chegou e logo a noite já se aproximou. Naquela noite eu tive uma noite muito tranquila. Tive um bom sono naquele lugar. E ao amanhecer eu comecei a explorar aquele lugar. Fazendo, como de costume, como de rotina, as minhas caças. E pelo final da tarde, retornei para o acampamento. E comecei a descansar. E após a noite ter chegado, logo fui me deitar. Embora aquele lugar era bem fechado, bem intenso, aquela noite estava linda. Havia uma grande lua no céu, que iluminava toda aquela floresta e que me chamava a atenção também. Uma lua que eu nunca tinha avistado em toda a minha vida. E deitado na minha barraca com os pés para fora, eu estava lembrando de Beatriz, lembrando de todos os preparativos, em relação ao nosso casamento, que o destino proibiu. Depois de um tempo, acabei caindo no sono. Foi quando acabei sonhando com Beatriz. Estava ela, próximo de uma mesa, com muitos pratos e muitos vasos de rosas. E ela estendia a mão para mim. Mas eu não conseguia me aproximar dela. Foi quando ela se aproximou e falou: acorde agora, não fique mais dormindo. Acorde agora, ele vai devorar você. Acorde agora. Jacqueline falando aquilo, eu ficava sem entender no sonho. Foi quando algo atacou ela e partiu ela no meio. E naquela hora eu me acordei, tinha algo que estava rasgando minha barraca. Logo eu peguei minha arma de caça, que já estava carregada, e disparei naquele monstro. Aquilo saiu correndo, e pelo que eu vi em meia distância era algo enorme. Era algo coberto de pelo, e era uma pelagem toda branca. Correndo um tempo, aquilo se pôs sobre 4 patas e saiu rapidamente. E aquela noite se passou. Logo começou a amanhecer. Então eu fiquei preocupado com aquele senhor que estava de terno e gravata. E fui até a cabana dele. Chegando lá, comecei a chamar, mas a porta estava fechada. Então, pelo aquele buraco na parede, entrei para dentro. Mas ele não estava lá. E nada daquele senhor aparecer. Então retornei para o meu acampamento. Naquele dia, com a curiosidade a me consumir, eu ficava a pensar. E aquele dia se passou muito rápido. Logo o final da tarde se aproximou. E logo a noite chegou. E novamente havia aquela grande lua no céu. Pois naquela noite eu me preparei com a arma de caça. E fiquei atento. Foi quando eu vi aquele senhor se aproximando. Ele estava andando em meia dificuldade. De longe ele falou para mim: por favor, rapaz, vá embora desse lugar quanto é tempo. Vá embora quanto é tempo. Mas mesmo assim eu continuava sem entender o que ele estava falando. E fiquei a observar. Foi quando eu percebi que os olhos dele estavam ficando com uma cor bem diferente. E logo a sua boca estava mudando, pois aquele senhor estava criando presas, pois ele estava se transformando num monstro. Era algo horrível que eu estava presenciando. E logo ele se virou naquele monstro, aquele que tinha tentado me atacar na noite anterior, com aquela pelagem toda branca, e ficou uivando para o luar, pois aquilo parou e ficou me observando. Então não pensei 2 vezes, comecei a disparar com a arma de caça, pois ele se esquivava muito rápido. Então um dos tiros acabou acertando uma das patas da frente, aonde ele acabou se desequilibrando e acabou rolando. Meia dificuldade, levantou e correu para dentro da mata de volta. E eu fiquei com a espingarda ali a esperar.
Se passando muitas horas naquela noite, aquele monstro não voltou mais. Novamente, ao amanhecer, eu fui até a cabana daquele senhor. Ele estava deitado, com um ferimento no braço. Era do disparo da minha arma de caça. Pois eu falei, o senhor se vira naquele monstro. E ele falou, já é uma maldição que eu carrego há muitos anos. É algo que vem de gerações e gerações da minha família. Pois em todas as noites de lua cheia, eu tenho que vir para uma floresta. Isso não é o que eu queria para a minha vida, mas é o que eu tenho. Você descobriu meu segredo. Por favor, não revele para ninguém. Eu venho de muito longe. Eu sou do país da Colômbia, sou da cidade de Bogotá. Eu não fico na cidade para não fazer mal para as pessoas. Por isso que eu escolho matas fechadas e bem isoladas. Mas, consequentemente, acabei me encontrando com você. Não é o que eu desejava. Quando estou em transformação sobre aquele monstro, eu não vejo mais nada. Peço desculpas de uma certa forma. Então, naquele momento, após ele ter falado aquilo, eu ajudei ele a sair daquela cabana e fomos até a cidade. Logo, ele foi para o hospital e se tratou. E tratando os ferimentos, ele já estava melhor. Mas ele falou que tinha que retornar para aquela cabana, retornar para a floresta, e me aconselhou não ficar na floresta, pois ele tinha mais 3 noites de lua cheia para ficar lá. E depois ia voltar para a Colômbia, para a cidade de Bogotá. Voltar para a sua vida, a sua rotina normal, pois dizia ele que era um deputado da cidade de Bogotá. Me aconselhou a voltar para o Brasil e não ficar naquela floresta. E me explicou que já portava aquela maldição há muito tempo. Então me despedi daquele senhor e retornei para o Brasil. Para todos que estão escutando esse relato, pois aquele senhor era um lobisomem. E esse foi o meu relato.